A CBN tem se dedicado e aberto espaço democraticamente a todos os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Já passaram por aqui todos os 6 candidatos ao governo. Já passaram também todos os candidatos ao Senado da República e tiveram o mesmo espaço de tempo. Hoje, segunda-feira, dia 10 de setembro, a CBN abre espaço para os candidatos a vice-governador e vice-governadora. Nós convidamos, pela ordem de sorteio, Tânia Garibe, ela que é candidata a vice na chapa do MDB. Ela é candidata a vice de Júnior Mock, está aqui conosco. Bom dia, Tânia, muito obrigado por aceitar o convite e vir falar com a CBN. Bom dia a todos os amigos ouvintes da CBN. Obrigada ao Grupo Rosário Congro Neto por oferecer essa oportunidade. A CBN é uma amiga de longa data, não só em Mato Grosso do Sul, mas quando estava no Ministério da Agricultura em Brasília também ouvia todos os dias. E quero parabenizá-los pelo jornalismo sério e competente que fazem. Tânia, você foi secretária de Trabalho e Assistência Social do governo de André Putinelli. A gente, no meio político, eu aprendi o seguinte: candidato a vice tem que ter 2 coisas para poder ser escolhido: ou muito dinheiro ou muito voto. Em qual desses 2 perfis você se encaixa? Se são só essas 2 opções. Claro, tem muito mais, mas eu estou falando que no jargão político se fala assim. Posso te dizer que a primeira, eu só tenho o fruto do meu trabalho assalariado em todos os lugares que fiz. Posso te dizer que resisti muito para ser candidata a vice-governadora. Pois é, você havia até desistido, não é? Por entender que eu me aposentei em outubro, estava tomando um novo rumo na minha vida, sou muito convidada para consultorias no Brasil inteiro e eu sempre pensei que essa juventude tem que assumir seus postos e nós temos que ficar na retaguarda orientando da melhor forma para que eles brilhem. Essas foram as principais razões que hesitei muito para ser candidata, mas não podia, refletindo bastante, conversando com Deus, que é o meu maior conselheiro, no momento final da pressão, não poderia deixar de atender o nosso candidato a governador, Júnior Mock, que também fez uma opção de vida a favor do MDB, a favor do partido que melhor governou Campo Grande e Mato Grosso do Sul nesses últimos 40 anos. Nós tivemos 20 anos no estado, com diferentes governadores, e nós fizemos transformações. Refleti muito, sim, por conta desses trabalhos que eu tenho e tenho responsabilidade sobre eles. Com relação a voto, eu posso dizer que fui candidata a deputada federal, fiquei na suplência em 2006, mas Campo Grande me deu quase 21 mil votos, e na mesma condição, sem dinheiro. Votos das pessoas que eu estive junto, que eu qualifiquei com a equipe onde trabalhei, que encaminhei para o mercado de trabalho, que atendi os clubes de mães, as associações de moradores, as organizações não governamentais, meus amigos e amigas professores universitários, toda a equipe de saúde que conhece o meu trabalho, porque a minha origem foi na Universidade Federal e na Secretaria de Saúde do município. E creio, então, que com essa explicação eu respondo a sua pergunta. Muito bem, a gente sabe da sua relação também com o ex-governador, você foi secretária dele. Houve um pedido específico dele, especial para que você aceitasse ser candidata a vice do MDB? Houve. E é muito difícil negar um pedido de quem fez tanto por Campo Grande, de quem fez tanto por Mato Grosso do Sul, e queria fazer mais, e vai continuar fazendo, tenho certeza, através daqueles que ele ensinou como é uma boa gestão, como se trabalha com seriedade, como se é bom dizer a verdade, é sim, é não, é não. Ele sempre nos disse, é melhor dizer um não explicado do que um sim não cumprido. Aquele que quando fazia uma obra, fazia a gente pôr em funcionamento, testar se havia defeitos e só depois inaugurar.
É este homem que é o meu exemplo. E é este homem, e devo também a ele, o meu aceitar ser candidata a vice-governadora. Candidata, quando no início da pré-campanha, o ex-governador André Portinelli figurava, junto com o juiz Odilon e o atual governador, entre os principais candidatos. A intenção de voto era muito parecida, algumas pesquisas, inclusive, havia empate técnico. Agora, depois do que aconteceu com o MDB, ele foi preso, houve uma outra pré-candidata, a senadora Simone Tebet, mudou tanto ela quanto o vice, o Harfuch, inclusive veio aqui, e agora findou, né, tendo uma chapa com o deputado Junior Mock sendo candidato ao governo e a senhora candidata a vice. Todas essas mudanças, tudo que aconteceu com o MDB, a prisão do principal nome do partido aqui no estado, a senhora acha que isso atrapalhou ou vem atrapalhando, dada a intenção de votos que o MDB tem apresentado? Primeiro eu tenho que dizer que essa prisão é muito estranha, né? Se a causa da prisão é a que colocaram, tem outros que tiveram a mesma causa e estão soltos. Isso é um fato concreto. Eu costumo dizer que o nosso adversário maior nesse momento é o tempo. O tempo porque a nossa candidatura, na verdade, foi colocada na rua após o último dia de inscrição das chapas, último dia legal, enquanto os outros candidatos estavam já trabalhando para isso em anos anteriores e até desde o princípio do ano. Nós somos, o Mock e eu, abrimos mão das nossas vidas a favor de um partido, o MDB, que tem uma história que é forte, e abrimos mão, o Mock, por exemplo, de uma candidatura a deputado estadual praticamente consolidada, só não estava consolidada porque o voto não estava na urna. Agora, eu respeito pesquisas, respeito sim, mas também entendo que a nossa dificuldade é chegar em todos os municípios e nos apresentar como candidatos. Aí é que eu agradeço, por exemplo, uma oportunidade como essa que vocês nos dão. Vocês têm um segmento da sociedade que ouve a CBN, que precisa saber que nós somos candidatos. O Mock está percorrendo todo o interior, já deve ter ido a 30 municípios de Mato Grosso do Sul nesse curto espaço de tempo de 10, 15 dias. E eu estou caminhando aqui em Campo Grande, também em algumas cidades do interior. E a nossa pesquisa é o carinho que a população nos recebe. Vocês vão ver, uma próxima pesquisa dará números diferentes para a candidatura de Mock Tânia. A senhora coordenou o Vale Renda aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que se tornou um programa de governo aprovado, é lei. É lei. Se tivéssemos que fazer algum comparativo, se a senhora tivesse algum dado em mãos e pudesse passar aqui, esse programa, ele aumentou, ele diminuiu, ele sofreu transformações? Como é que está o Vale Renda hoje? Já que a senhora conhece ele, tem o DNA dele, inclusive, a senhora carrega isso. Exatamente. Nós criamos e fizemos lei, André Portinelli e eu, do programa Vale Renda. Por que razão? Porque uma lei precisa de 24 deputados para cancelá-la. E é muito difícil transformar 24 cabeças. E um programa de governo, um decreto do governador muda. Nós fizemos um programa diferente do que havia anteriormente, com reajuste anual, uma 13ª parcela, porque entendíamos que esse programa sempre deveria ser uma complementação de renda da família que ganhava pouco, ou que em algum momento da vida estava desempregada. O que nós observamos conversando com as famílias nessa trajetória? Eu estive em Coxim no lançamento da campanha, porque o nosso candidato a governador é de lá, e as pessoas me disseram, eu fui cortada, e eu chamei um ex-coordenador do Vale Renda e falei, o que aconteceu? Olha, aqui 50% das famílias foram cortadas. No interior? Em Coxim. E se você analisar nas cidades que eu passei, houve essa redução. Nós temos critérios para o programa, critérios legais que devem ser cumpridos. Não cabe a nós ficar lamentando o passado e julgar. Cabe a nós garantir o que nós vamos fazer. E o que nós vamos fazer? Nós vamos rever todos os cadastros das 54 mil famílias que tivemos no programa.
nós vamos dar o reajuste anual que, lamentavelmente, só foi dado no ano de 2018. Pensem vocês o que quiserem, nos 3 últimos anos não foi feito o reajuste anual que nós religiosamente avaliávamos a inflação e colocávamos, e terão o 13º na data que o servidor público sempre teve, como nós fazíamos, porque o 13º, se nós entendemos que é uma complementação de renda, ele também tem direito a ter um benefício natalino para poder fazer melhor o seu Natal e o seu Ano Novo. Mais que isso, nas nossas reuniões sempre tinha uma qualificação das famílias do Vale Renda. Nós construímos sede do Vale Renda em todas as cidades de Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque a pessoa se sentia muitas vezes humilhada, que era na sala de uma escola, numa sala de um centro de saúde, em cantos diferentes, e ela não se sentia no seu espaço. A família do Vale Renda nós vamos resgatar a dignidade, o carinho e a dedicação que sempre tivemos. E vamos analisar as contas, identificar as famílias. Por quê, Otávio? Mato Grosso do Sul não foge da realidade do Brasil, que tem 13 milhões de desempregados. Nós estamos tendo que incluir em programas de assistência desempregados que não conseguem se inserir no mercado de trabalho. E nós temos que olhar isso com muito carinho. O MDB, a senhora falou em tempo, talvez o maior adversário, a senhora disse aqui que o maior adversário hoje do MDB nem seria os candidatos que estão aí, mas sim o tempo. Faltam 27 dias para o eleitor ir à urna e votar. Só que a gente sabe que 2 dias antes as coisas mudam bastante, uma série de restrições. Vamos colocar aí 25 dias para as eleições acontecerem. Qual é a estratégia do MDB a partir de agora? Hoje é segunda-feira, 10 de setembro, é dia de colocar na rua o bonde, como a gente fala, e acelerar. Qual é a principal estratégia? Onde é que o MDB vai lutar, tentar, para poder pelo menos chegar no segundo turno, já que hoje os números não mostram o Júnior Mock no segundo turno? Nós temos que estar mais próximo, penso eu, da comunidade campograndense. Nós temos que olhar nos olhos deles, conversarmos, apresentarmos o nosso currículo e pedirmos que ele identifique se nós temos competência de gestão. Por que razão? Até hoje, por onde eu andei, eu não recebi um dedo na cara, porque meus 41 anos de política pública, que eu comecei lá em Fátima do Sul, e foi lá que minha mãe recebeu o André Putinelli em 7 de janeiro de 73, quando ele chegou para trabalhar na unidade de saúde de lá. Até o meu último emprego, que foi na CESAL, mas antes no Ministério da Agricultura e Pecuária. E esta população tem que conhecer os seus candidatos, tem que conhecer o gestor Júnior Mock, ex-prefeito de Coxim por 2 vezes, tem que conhecer a Tânia, que foi 14 anos secretária em Campo Grande e mais 8 no estado e 1,5 no Ministério da Agricultura e Pesca. E essa é a nossa estratégia. Nós estamos olhando, o Júnior está caminhando, ele caminha 4 dias pelo interior e eu fico 3 aqui, depois a gente troca, eu vou 3 para lá, depois de amanhã eu vou estar na aldeia indígena, que é um público que nós temos que respeitar e temos que dar valor a eles. Nós temos a segunda população indígena, vou a quilombolas, vou conversar com a comunidade LGBT, vou conversar com as ONGs e nós vamos fazer a nossa proposta chegar a todos. Esse é o nosso desafio. E temos também que discutir e caminhar com os nossos candidatos a deputados estaduais, deputado federal e o nosso senador Moca. O MDB, inclusive, foi sempre conhecido como um partido que tem uma capilaridade muito alta. Muitos vereadores, muitos prefeitos. E, inclusive, uma reportagem hoje do Correio do Estado traz que alguns prefeitos do MDB apoiam o Reinaldo Azambuja. Ele tem uma quantidade de prefeitos muito alta declarando apoio a ele, né? Como que a candidata avalia essas, entre aspas, não é traições, mas contradições, né? Porque de um partido filiado a um partido, pressupõe-se que ele vai votar no candidato do partido dele. Isso não tem acontecido em alguns municípios aqui do estado. São essas duas questões. Como que a candidata vê, né, essa mudança de alguns prefeitos e por que o MDB ainda não está conseguindo fazer valer essa capilaridade que é uma tradição do partido?
Pois é, eu penso que ele está fazendo valer sim. Nós temos diretório nos 79 municípios. A decisão das pessoas, eu deixo para elas refletirem a ingratidão que estão fazendo. Mas um prefeito, uma prefeita, que é o caso que você comentou, eles devem ter recebido alguma proposta. E um prefeito, uma prefeita pensa no seu município, pensa nos seus munícipes, né? Eu não entro no mérito da decisão que tomaram, mas entro no mérito que a infidelidade partidária é o que mais está acontecendo. Essa campanha é atípica em todos os sentidos. E hoje se respeitam pessoas e não partidos. Nós somos fiéis ao MDB. E o MDB é o maior partido do Congresso, o MDB tem ministro em Brasília, o MDB tem deputados federais que até também mudaram de partido, elegeram pelo MDB e mudaram de para outros partidos. O MDB tem 7, se não me engano, deputados estaduais e vamos lutar para repetir a dose ou se aproximar disso, mas quando o MDB não foi candidato, não teve candidato a prefeito em Campo Grande, a nossa Câmara ficou somente com 2 vereadores do MDB. E nós entendemos que queremos, sim, também fazer a campanha para fazer um Mato Grosso do Sul melhor, mas queremos, sim, fortalecer a nossa bancada na Câmara, na Assembleia e nas câmaras de vereadores. Tânia, a gente retoma essa conversa e Simone Tebet foi apontada pelo MDB como substituta de André Putinelli. Ela acabou desistindo e aí o Júnior Mock assumiu esse papel. A pergunta que eu faço é: Simone Tebet foi candidata a vice, foi vice-governadora de André Putinelli. Ela tem se envolvido na campanha, tem apoiado vocês? Ela tem se envolvido dentro dos limites do trabalho de uma senadora. Sempre ela tem estado em reuniões, acompanhado o trabalho e defendendo a nossa candidatura, do Júnior e eu, mas limitada ao seu trabalho, como é a função de todos que estão como deputados federais e no Senado. Vocês acreditam ainda na possibilidade de André Putinelli ser candidato a algum cargo nessas eleições, Tânia? Eu sempre vou acreditar e acredito. Uma questão importante que permeia qualquer eleição nos últimos anos é o papel do vice na candidatura. Nós temos exemplos nacionais, como por exemplo, o atual presidente era vice da Dilma Rousseff e hoje é presidente depois do impeachment. Nós tivemos um caso muito importante aqui em Campo Grande também, onde o Alcides Bernal era o prefeito, assumiu o Olarte, que era o vice, depois voltou o Bernal. Então isso mostra a importância de ter o vice, porque ele pode assumir o poder por alguma circunstância. Como que a candidata pretende trabalhar sendo vice de Júnior Mock, caso ele seja eleito, claro, e como se preparar para situações como essa, né? Como dar segurança também para o candidato de que ele não vai, o tapete vai ser puxado ou que ele tem alguma preocupação com a vice dele? Com certeza essa confiança ele vai ter. Eu sempre tenho como característica a lealdade. Vocês lembram quando o PMDB saiu da base do governo federal e jornalistas aqui mesmo de Campo Grande me ligaram em Brasília e disseram: a senhora não vai pedir demissão? E eu disse: não, eu sou leal à ministra que me convidou para ser secretária no Ministério da Agricultura. Eu não fui indicação política, ela me convidou porque ela pesquisou e viu que o meu currículo servia para o papel que ela queria. E só saí no dia que a ministra saiu. E eu creio que essa lealdade nós temos sempre, aprendi isso em casa, essa lealdade nós devemos sempre aos nossos chefes, aos nossos, digamos assim, superiores. O Mock tem essa tranquilidade comigo. Primeiro porque conhece a minha honradez. Sabe que foi uma condição que eu coloquei para ele no momento que aceitei. Eu não vou ser uma vice de ficar enclausurada num gabinete ou esperar você tirar férias, pensando na melhor das hipóteses, para assumir o governo do estado. Eu serei uma vice que trabalharei
todos os dias, junto com o Júnior Mock. A senhora poderia voltar a ser secretária, por exemplo, de assistência social? Eu não sei, a gente não pode pensar nisso agora. Vamos ganhar a eleição primeiro. Mas eu serei o elo da sociedade com o governo. O Mock já tem essa característica, mas ele terá que, como governador, pensar no macro, pensar na administração, pensar numa boa arrecadação, sem aumentar impostos, até reduzindo impostos. Ele tem uma proposta de aumento, de diminuição de 40% no... Ele já anunciou que o IPVA vai ser reduzido a 2,5%. Porque uma administração eficiente, a gente tem que reduzir custos e arrecadar bem, o que é legal. Quem faz um superávit aumentando imposto não demonstrou nenhuma competência administrativa. A senhora se refere ao atual governo? Não, é o que a gente está vendo. A senhora tem caminhado bastante por aí. Qual é a percepção que a senhora percebe na população em relação ao atual governo, já que a gente estamos falando? Não, são essas as reclamações que eu ouço. Ontem cedo no mercado, eu fui falar da redução de 2,5% do imposto e um comerciante de lá, que eu respeito muito os pequenos produtores, os pequenos comerciantes, e por isso nós tínhamos até um banco de microcrédito que desapareceu, e ele me disse: o que a senhora acha do aumento para 20 anos, de 15 para 20 anos, para pagar o IPVA? Será que esse governo só quer penalizar os pobres? E é uma verdade. Quem tem um carro com mais de 15 anos é porque não pôde ter um carro zero, não pôde ter um carro de 4, 5 anos. E o Conatran diz que após 15 anos é livre o IPVA. Mas no nosso estado são até 20. 20 anos. Ou seja... E quem me ensinou foi um comerciante do Mercadão. Uma questão muito importante que a gente sempre traz aqui para a entrevista são as propostas, né, dos candidatos, dos vices, inclusive senadores, para um setor da economia que é muito importante para o estado, que é o agronegócio. Vem aí mantendo, né, a nossa balança comercial no país inteiro há alguns anos. Como a chapa do MDB vê esse setor aqui no estado e o que pretende, que propostas novas trazem para uma eventual legislatura? Nós temos que agradecer muito o agronegócio de Mato Grosso do Sul e o agronegócio do Brasil. Todo cidadão brasileiro tem que agradecer. Afinal de contas, nos últimos anos, onde a crise agiu seriamente no setor de serviço e no setor de indústrias, o agronegócio não deixou o nosso PIB baixar tanto e reduzir tanto a nossa taxa de crescimento. Ficou pequenininha, mas o agronegócio foi o responsável. Nós temos pessoas extremamente competentes no campo e que vão, com certeza, continuar merecendo todo o respeito do governo, mas nós também precisamos ouvi-los em algumas coisas. Uma questão que o nosso candidato a governador já declarou é que o Fundersul, que foi criado, que os fazendeiros recolhem para a administração melhorar as estradas, ele vai mudar a forma, ele vai propor a mudança da forma de repartir esse dinheiro. Hoje se reparte como ICMS e a nossa proposta é se repartir esse dinheiro pela malha viária que faz o escoamento da produção. Mas nós não podemos olhar somente para o grande agricultor. Nós temos que trabalhar muito forte com os assentamentos, com os pequenos produtores, e esse foi o trabalho que eu fiz no Ministério da Agricultura, um ministério que teoricamente é só para ricos, e a ministra Cátia Abreu queria que esse ministério fosse para todos os agricultores. E eu fui chamada para fazer um programa de elevar a classe D e E do campo para a classe C, para a classe média. E lá o que nós começamos a fazer com os pequenos produtores. Imagine você que para uma indústria de doce ter autorização para funcionar, o SIM, o CIF, exigem dela as mesmas coisas de um frigorífico. Nós fizemos uma lei que a presidente, à época, sancionou, de que fazendo regras para a pequena indústria e regras para a grande indústria.
Nós estávamos negociando com o órgão federal para compra de insumos para o pequeno produtor. Um grande produtor compra 100 toneladas de calcário e por isso ele tem um preço reduzido do calcário. O pequeno produtor compra 1 tonelada. Então o preço para o pequeno produtor é muitas vezes 10 vezes a mais do que o grande produtor. Nós pensamos em um órgão federal comprar o produto e vender. Não tinha paternalismo nenhum, tinha crescimento das famílias do campo para o pequeno produtor ao preço que o grande produtor comprava. E assim uma série de ações que elevaria esse pequeno produtor. Nós temos que respeitar a produção indígena, que nós sabemos muito, que nesse sudoeste os indígenas são bons produtores. Nós temos que trabalhar com a elevação da tecnologia, especialmente dos pequenos produtores, e fortalecer os grandes produtores de Mato Grosso do Sul que estão fazendo a diferença. Era um sonho, deixamos projetado no governo anterior a estrada ferro-oeste, que sairia de Dourados, já tem estudos sobre isso, e chegaria ao Porto de Paranaguá, que é o nosso principal porto de escoamento. O trem sairia daqui, levando nossos produtos para exportação, e viria de lá, trazendo combustível e insumos que nós precisássemos. Isto não saiu do papel. Tem o projeto, está pronto, seria construído com o apoio do governo do Paraná e a iniciativa privada, resolveria um grande problema de escoamento de safra em Mato Grosso do Sul, e nós tivemos 4 anos de atraso. E vamos olhar com carinho com essas propostas e retornaremos às negociações junto ao governo do Paraná e também com empresários para que possa se efetivar essa via de escoamento. Tânia Garibe, candidata a vice na chapa de Júnior Mock, como é que está a estrutura financeira do MDB nessa campanha? Está difícil. Realmente a estrutura financeira não é grande, mas isso não está sendo, digamos assim, empecilhos para a gente caminhar, porque nós estamos contando com os recursos do fundo partidário. Como nós entramos tarde na campanha, ou o nosso candidato a governador teria que buscar recursos para a sua campanha ou fazer campanha. E a opção foi fazer campanha. Então, nós estamos trabalhando com poucos recursos, mas com muitos amigos. Lucas. Tem sido fruto e objeto de muitas críticas de vários candidatos a obra do Aquário do Pantanal. Ela tinha um orçamento prévio de pouco mais de 80 milhões de reais. Esse orçamento já no governo do André Puccinelli passou dos 200 e ainda é necessário uma quantidade de mais de 30 milhões de reais para terminar a obra. O governo, a gestão MDB diz que a responsabilidade de não ter terminado muitas vezes é do atual governo, e o atual diz que não vai colocar a mão em uma obra que está repleta de investigações, apesar de já ter o dinheiro. Qual que é o plano do MDB para terminar essa obra e para fazer com que tudo que for gasto nela realmente compense nos bolsos dos consumidores que estão vendo, né, o dinheiro que foi gasto nessa obra, que é muito mais do que havia sido previsto? Primeiro dizer porque o Aquário começou a sua construção. O governador André Puccinelli, à época, perguntou para os prefeitos das maiores cidades de Mato Grosso do Sul que obra eles gostariam que o governo do estado fizesse e que fosse importante para a sua cidade. Três Lagoas pediu a retirada do trilho, Dourados pediu o anel viário saindo do trânsito da cidade, Ponta Porã solicitou um parque com centro de convenções para atender a população, e Campo Grande pediu uma obra turística onde os turistas que viessem de fora para ir a Bonito, Corumbá, enfim, os nossos pontos turísticos, passassem 1 ou 2 dias em Campo Grande para conhecer também as nossas qualidades culturais e turísticas. E o Aquário foi a indicação. Onde achar o dinheiro para o Aquário? No Fundo de Reserva Ambiental. Esse dinheiro não poderia sair do Fundo da Saúde, do Fundo da Educação, do Fundo da Previdência, como recentemente saiu, não poderia sair do fundo para processos judicializados,
como atualmente também se retirou dinheiro para pagar os precatórios do Estado, e teria que sair de uma fonte. Ou buscar recursos próprios para ele, ou utilizar o Fundo de Reserva Ambiental. E é daí que saiu. Certo é, e você tem toda a razão, que foi errada a previsão inicial. E que este governo, se nós assumirmos o governo, nós vamos esclarecer todos esses pontos. Vamos analisar as propostas e vamos esclarecer a população. Certo é que se quis para Mato Grosso do Sul o maior aquário da América Latina, considerando que a nossa população merece, os turistas merecem. Mas, pasme você, a semana passada nós estávamos reunidos com o trade turístico, ou com os responsáveis pelos serviços de turismo na nossa cidade. E qual foi a primeira reivindicação deles? Acabem o aquário do Pantanal, pelo amor de Deus. Nós temos estudo que a cada ano que se deixou de concluir o aquário do Pantanal, se deixou de ter mais 25% de empregos na área turística, se deixou de ter uma arrecadação de mais 6% do que o setor turístico recolhe. Somente com a permanência em Campo Grande por um dia dos turistas que vêm a Mato Grosso do Sul. Tânia Garibe, a gente deixa agora o espaço final para que você possa se dirigir ao ouvinte CBN e agradecer a sua presença aqui. Mais uma vez agradecer a vocês. Eu amo o rádio porque o rádio chega em todos os lugares. Eu amo o rádio porque as pessoas mais antigas gostam de ouvir o rádio e aprendem e nos ensinam muitas coisas pelo que vai pelas ondas. Eu amo o rádio porque ele consegue fazer com que a gente chegue bem perto de você. Então, eu agradeço a todo o grupo, agradeço a vocês que me entrevistaram, foram muito bonzinhos até, mas eu pude expressar o sentimento, a relação de parceria que eu tenho com o Júnior para fazer um Mato Grosso do Sul maior e menor. E, por final, eu quero dizer, eu tenho a oferecer a vocês 41 anos de vida pública sem que vocês encontrem um processo contra mim. Eu tenho a oferecer experiência na área social, na área da agricultura, da pecuária, da pesca, na área da saúde, para poder contribuir no governo e fazer projetos melhores. Eu tenho a oferecer o resgate de programas que criamos desde Campo Grande com o migrante trabalhador, que vocês não viam crianças nem adultos nas ruas, a frente de combate ao desemprego, a construção de casas. Eu tive nas minhas mãos milhões do Fundo de Investimento Social e vocês nunca viram uma reclamação ou uma denúncia sobre a aplicação desses recursos. Olhem a nossa vida e, se não escolher o seu candidato, pense com carinho, Júnior Mock e Tânia Garibe. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Tânia Garibe, pela entrevista. A gente lembra que amanhã vai estar aqui conosco o candidato a vice-governador na chapa do PSDB, Murilo Zawitch, ele que é candidato a vice de Reinaldo Azambuja. A entrevista também às 9 horas da manhã. Essa entrevista com a Tânia Garibe vai estar disponível no nosso site cbncampogrande.com.br. 9h48 agora em Campo Grande. CBN